Olá pessoal, estamos então aqui de volta no nosso curso, dessa vez para a nossa segunda aula, a aula que vai completar então o período de desenvolvimento e mudanças do Estado brasileiro. Nós vimos na aula anterior toda aquela fase que vai da proclamação da República, da chamada República Velha, até a ditadura militar. Vimos as transformações. E a ditadura militar, portanto, quando ela se encerra, inicia uma nova fase que, em termos de classificação, é denominada como República Nova, ou Nova República, ou seja, o momento em que se retornam algumas garantias da organização do Estado, ou seja, retornam algumas garantias da organização do Estado. Essa segunda aula também está dividida em 4 tópicos, que são a própria Nova República, né, a discussão em torno dela, a Constituição de 1988, os governos de Fernando Henrique Cardoso, que vai de 95 a 2002, e de Luiz Inácio Lula da Silva, que vai de 2003 a 2010. Bem, no âmbito da Nova República, como nós vimos, a sociedade estava articulada, né? Apesar de haver, por parte dos militares, o anúncio de uma certa saída já do âmbito ou do cenário político nacional, os movimentos sociais, a sociedade como um todo, se organizava já em torno da volta da democracia. E é sempre importante a gente lembrar do movimento Direta Já, que foi constituído por amplas forças da nossa sociedade, por diversos segmentos, partidos políticos, movimentos sociais, enfim, toda essa base articulada no sentido de pedir as diretas, para que as eleições diretas já ocorressem ali mesmo em 1985. Em 1985, por sua vez, essa emenda das diretas já foi reprovada, né? E aí, sendo reprovada, optou-se, ou estava prevista, a eleição do novo presidente, a escolha da nova presidência da República por um colégio eleitoral. Foi isso que aconteceu. O colégio eleitoral tinha ali as suas candidaturas, algumas já com novos partidos, e foram eleitos, então, Tancredo Neves para a presidência da República e José Sarney para a vice-presidência. Antes de assumir, infelizmente, Tancredo Neves falece e José Sarney, então, assume em seu lugar a presidência da República e que vai culminar com 5 anos de governo de transição até o outro processo eleitoral, que só vai acontecer em 1989, na escolha do presidente Fernando Collor. Mas é importante ressaltar que durante essa fase de transição do autoritarismo para o liberalismo político, né, essa fase que está caracterizada pelo governo Sarney, ocorre a Constituição de 1988. A sociedade vota numa Assembleia Nacional Constituinte e essa Assembleia, então, cria a nossa Constituição. Essa Constituição que até hoje vigora e que determina a organização do Estado brasileiro. Sobre a Constituição, é importante salientar algumas questões, né? A primeira delas é que ela determina o retorno ao modelo de Estado democrático de direito. E isso, naturalmente, determina algumas características fundamentais, essas que permeiam a organização social agora na contemporaneidade. Dentre as quais, cita-se, princípio federativo, ou seja, o Estado organizado a partir das federações e do respeito às instituições regionais. A separação de poderes, dessa vez os poderes harmônicos, separados, cada qual com a sua demanda, entretanto dialogando dentro de uma harmonia, aquilo que é previsto já nos preceitos liberais clássicos. A representação política, ou seja, a volta do voto livre para todas as instâncias, né? É importante salientar que aconteceram eleições, por exemplo, em 1982, para a escolha de governadores de estado, mas para a presidência da República só é homologada a partir da Constituição, né, que determina a alternância do poder também no âmbito federal. E a volta dos direitos individuais, sobretudo os direitos
todos aqueles que até então estavam cerceados no regime burocrático autoritário da ditadura militar. Bem, é a Constituição, então, a partir de 88, que vai determinar as próximas eleições, que vai determinar a organização, então, política brasileira a partir dali. Nós temos, em 1989, a eleição do presidente Fernando Collor de Mello, e tendo como vice Itamar Franco, que vai ser importante depois, na medida em que o presidente Fernando Collor sofre impeachment e quem assume o governo ali naquela ocasião é Itamar Franco, o seu vice. É um governo determinado, sobretudo, pelo estímulo à abertura econômica, um apelo muito forte de abertura ao capital internacional, às importações de produtos e a uma remodelagem econômica da sociedade brasileira. Bem, Itamar Franco, portanto, coloca ali como seu ministro Fernando Henrique Cardoso, que é o responsável pela implantação ou pelo controle da implantação do Plano Real, que vai basicamente dar fim à instabilidade de diversos planos, né? Ou aquela instabilidade motivada por diversos planos econômicos, aqueles relacionados ao período pós-ditadura, né? Nesse período aí de transição. Os governos Fernando Henrique Cardoso, né, que são aí, que são dois governos, né, desde 1995 a 2002, eles são caracterizados aqui por algumas situações que permanecem vivas até hoje, né? Primeiro, a questão da estabilidade econômica. O Plano Real, que foi implantado ainda no governo Itamar Franco, ele é contemplado, ele continua, ele permanece e sendo organizado e incrementado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, nos dois governos Fernando Henrique Cardoso, e propicia a estabilidade econômica e o controle da inflação. É também nesse governo que ocorre a chamada quebra dos monopólios estatais em alguns setores, né? O que propicia, o que estimula o surgimento das privatizações, né? É uma fase também caracterizada por aberturas econômicas, né? Pelo processo de abertura econômica para que o capital internacional pudesse privatizar, pudesse entrar em alguns setores antes ainda resguardados pelas empresas estatais, como por exemplo de telefonia, né? É também uma fase caracterizada pelas reformas, e aí a gente institui algumas reformas que marcam a sociedade brasileira nesse período, como as reformas tributárias, as reformas fiscais, as previdenciárias e as leis trabalhistas. Há que se ressaltar que é desse período a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. É aquela que determina, que limita os gastos dentro de uma estrutura já pré-determinada, né? Ou seja, que impede os administradores, que impede o executivo, que impede quem organiza as finanças de uma determinada sociedade a gastar para além daquilo que arrecada. E é também desse período o projeto de reeleição, né? O projeto de reeleição que acaba contribuindo para a candidatura à reeleição do próprio Fernando Henrique Cardoso, do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas que depois torna-se um dispositivo utilizado em toda a contemporaneidade para o âmbito do executivo. Bem, o governo Fernando Henrique, portanto, esses dois governos, Fernando Henrique, em todas essas contribuições, não consegue eleger o seu sucessor, que seria José Serra, né? E já a partir de 2003, assume o governo, aquele grupo que antes era a oposição ao governo Fernando Henrique, capitaneado por Luiz Inácio Lula da Silva. Lula surge com uma proposta um tanto quanto distinta daquela que foi emplacada durante os governos Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, algumas questões permanecem vivas no discurso, permanecem vivas nas ações do governo Lula, dentre as quais a manutenção da estabilidade econômica iniciada nos governos Fernando Henrique Cardoso a partir da implantação do Plano Real. Ou seja, o Real continua determinando
à Organização Econômica Nacional. É dessa fase também o crescimento do PIB, um grande crescimento do PIB, ou seja, impulsionado por uma economia pujante, a gente tem um grande crescimento econômico que vai propiciar um processo maior de redistribuição de renda a partir das políticas sociais. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva é caracterizado pelos diversos programas sociais, programas esses que contribuirão com a ascensão social e a mudança de muitas pessoas nas camadas, né? Ou seja, em ascensões sociais, nas mudanças das classes sociais para essas pessoas, né? Então, caracterizado como um Estado distributivo com forte investimento social. O que significa dizer, então, que essa forma de organização, ela se diferencia, essa forma de organização do Estado nos governos Lula vai se diferenciar um pouco dos governos Fernando Henrique e muito dos outros governos então, né? É um governo que investe socialmente em diversos setores antes alijados na economia, antes alijados nas áreas sociais da sociedade brasileira. Bem, então é isso. Nós trilhamos muito nessas duas aulas um processo longo aí da história da transformação do Estado brasileiro, da organização e do desenvolvimento do Estado brasileiro. São muitos detalhes, eu espero que vocês possam aproveitar o material didático que está disponível na nossa plataforma, que possam também aprofundar com outros materiais complementares, muito do que nos proporciona o conhecimento da organização social brasileira, que podem fornecer subsídios mais amplos, subsídios complementares para a compreensão desses fenômenos sociais, desses fenômenos econômicos que determinam essas mudanças do Estado brasileiro desde a proclamação da República até a contemporaneidade. Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Estamos à disposição na plataforma, estaremos juntos para tirar dúvidas, estaremos juntos no percurso desse curso, ok? Um abraço, tudo de bom e bons estudos.